Na antiguidade, o modelo heliocêntrico foi defendido por Aristarco de Samos. Marca as datas, pega uma cartolina, põe uma linha reta, põe ali vários pontos com os principais acontecimentos da história científica e filosófica da humanidade. Uma cartolina. Aí você tem uma noção de tempo, uma cronologia de tudo isso. É muito importante. Para quem vai estudar filosofia, ciência, aliás, filosofia, ciência, a filosofia tem que sempre estar atenta às descobertas científicas. Sempre. Então, na antiguidade, o modelo heliocêntrico foi defendido pelo Aristarco de Samos, uma informação que tomamos conhecimento pela obra Pissamides, de Arquimedes. De 287, nasceu em 287 a.C., faleceu em 212. Arquimedes faleceu com a invasão do Império Romano. Arquimedes estava na praia fazendo figuras ali, na areia, estudando geometria, alguma coisa assim. Chegou reza a lenda, né? Chegou um oficial romano e falou para ele se render, algo assim. Ele fez assim, continuou estudando, aí ele foi atravessado pela lança. Entretanto, a influência de Aristarco foi pequena à época e superada pela cosmologia aristotélica. Aristóteles tem sempre uma grande influência, que questionava a rotação da Terra em um modelo heliocêntrico. Na Alta Idade Média também adotou esse modelo o indiano Aryabhata. Aryabhata é de 476 a 550 depois de Cristo, que expõe no Tratado de Astronomia Aryabhatian. Para mais detalhes, veja Tulston, página 188. Então, no trabalho de Ptolomeu, que teve como base o modelo geocêntrico, e no livro 12 do Almagesto, buscou explicar por tal modelo, né, o modelo geocêntrico, o movimento retrógrado ou de laçada observado na trajetória dos planetas. Vê-se na figura seguinte uma composição de 29 imagens tiradas de Marte que mostram essa observação. Você tem, então, a observação de planetas, ela é fundamental na astronomia desde o seu início, porque os planetas eles se diferenciam muito das estrelas fixas. As estrelas fixas, né, chamadas fixas, por estarem muito mais longe, elas têm pequenas variações, muito pequenas. Né? Já os planetas, ao longo do ano, eles mudam o tempo todo em relação às estrelas fixas. Eles estão em órbita. Né? Então, você pegar Júpiter, por exemplo, Saturno, Marte, eles estando em órbita, você vai ter alterações ali muito mais visíveis do que a das estrelas fixas. Então, em relação ao fundo das estrelas fixas, você tem essa movimentação de planetas. Aí você observa em Marte, por exemplo, ao longo da sua órbita, um movimento de laçada. Parece que ele faz assim, né? Que é o que mostra a imagem seguinte. Tá aí. Então, essas são uma composição de fotos. Composição de fotos de Marte, mostrando o movimento de laçada. Então, parece que ele veio aqui para frente, depois voltou e foi para frente de novo. Aqui ao fundo, esse caminho aqui é Urano. Aqui você tem Urano, um trecho da trajetória de Urano. Observou um planeta, o planeta fez esse movimento de laçada, bom, mas que coisa estranha, o planeta vai e volta. Então, como explicar isso? Então, devido à perfeição atribuída pelos gregos aos corpos celestes, seus movimentos deveriam estar ligados à figura perfeita, à circunferência. Dessa forma, tais corpos deveriam fazer movimentos circulares uniformes. Então, isso é muito a influência de Aristóteles. E aí, dados o movimento retrógrado visto acima, a variação do tempo transcorrido entre duas retrogressões sucessivas e mesmo a alteração de brilho observada, planetas seriam anomalias. E para as explicar, Hiparco e antes dele Apolônio de Perga já haviam utilizado o sistema de epiciclos e deferentes. Eu quero explicar epiciclos e deferentes, equante, com muito detalhe, formalizado e aprimorado por Ptolomeu no Almagesto, como se vê na figura a seguir. Então, usei a obra de Ptolomeu, o Almagesto, aqui. Você vai ver aqui do grego. Aqui eu marquei nessa caixa vermelha a palavra em grego epiciclo. Então, você tem aí, tirado do Almagesto, a figura dos epiciclos. Também faz uso, essa é uma parte bastante interessante, vocês devem
devem lembrar do mecanismo de Antiquítera. Então, ele foi reconstruído. Vou mostrar todas as partes encontradas do mecanismo de Antiquítera. Está aí, todas as partes encontradas. Aí, o pessoal teve que reconstruir esse negócio, né? Viram a que época pertencia, né? As inscrições. Então, todo um vastíssimo estudo para a reconstrução do mecanismo. Reconstruído, o mecanismo de Antiquítera, ele fica assim. Então, veja, essas engrenagens aqui, elas formam justamente epiciclos. Então, sobre a precisão dele, para todos os detalhes, pus duas referências aqui. Então, veja, o pessoal fala, nossa, era um computador da Grécia Antiga, isso e aquilo e tal. Após a análise de vários erros de previsão, o autor alega que tal mecanismo possuía um uso muito mais educacional do que astronômico. Então, o mecanismo de Antiquítera, segundo esse autor, ele seria muito mais para ensinar, né, nas escolas ali, do que para ser usado por astrônomos. Tem muitos erros, se não me engano, os principais são dos eclipses. E vamos entrar finalmente aí no sistema geocêntrico de Ptolomeu. Então, veja, para explicar o movimento retrógrado no modelo geocêntrico, o planeta faz duas trajetórias circulares diferentes. Uma circunferência menor, o epiciclo, esse aqui é o epiciclo, essa circunferência menor, e uma circunferência maior, o deferente, esta daqui, em que o centro do epiciclo realiza um movimento circular em torno da Terra. Em torno da Terra, mas a Terra não ocupa o centro do deferente. Veja que a Terra está um pouco, então não é exatamente geocêntrico. A Terra está ali, né? Mas o ponto, o centro da circunferência é o centro do deferente, não exatamente a Terra. A Terra está próxima ao centro do deferente. E você tem ainda o equante ali. Por que esse equante? Então, o equante, deixa eu ver antes disso, em relação aos seus predecessores, a inovação de Ptolomeu foi a adição do equante, exatamente. Ponto a partir do qual o planeta terá velocidade angular constante, apresentado no livro 9, capítulo 5 do Almagesto. Então, se você considera apenas a Terra ali, como a Terra não está no centro, você vai ter que mais afastado da Terra, no afélio, você vai ter velocidades menores e no periélio mais próximo da Terra, velocidades maiores. Então, para conseguir contornar esse problema, o Ptolomeu adiciona o equante. Tá aí. Então, a velocidade do planeta em sua órbita em torno da Terra, ponto T aqui na figura, varia. De fato, é mais rápida perto do periélio, aqui no ponto P, mais lenta perto do afélio, como eu já tinha dito. Essa irregularidade foi chamada de anomalia zodiacal. Ao considerarmos o ponto E, o equante, que está aqui bem em cima do laser vermelho, bem embaixo aqui do laser vermelho, então, ao considerar o ponto E, os raios equidistantes cortam segmentos maiores perto de P e menores perto de A. Assim, a posição do ponto equante pode ser calculada de tal forma que na região próxima de A, onde a velocidade é menor, o planeta tenha que percorrer uma menor distância. Então, a colocação do equante ali por Ptolomeu foi para conseguir que a velocidade angular ela fosse constante. Então, isso aconteceria considerado como referência o ponto equante. Tudo isso é muito influenciado pela astronomia aristotélica, pela concepção aristotélica. Então, assim, o sistema de Ptolomeu, o sistema geocêntrico, ele não é exatamente geocêntrico, pois os planetas giram em torno do ponto excêntrico, ali o centro do deferente, e ele só possui um movimento uniforme ao se considerar o ponto equante como referencial. Além disso, esses pontos são diferentes para cada planeta. Então, os astrônomos árabes dos séculos 13 e 14, Al-Tusi, Al-Urdi e Ibn al-Shatir, recusaram o equante de Ptolomeu e empreenderam reformas no modelo ptolomaico, preservando o seu geral caráter geocêntrico. Então, aí ainda estamos no geocentrismo,
apesar da Terra não ser exatamente o centro das órbitas, os planetas orbitam ao redor da Terra. Então, sistema heliocêntrico agora. Ao tomar como base o modelo heliocêntrico, aí vem a famosa revolução copernicana, né? Que mudou completamente o ponto de vista ali da cosmologia. Revolução, Kant fala na Crítica da Razão Pura, ele começa a Crítica da Razão Pura dizendo que ele está fazendo ali uma revolução copernicana. Ou seja, ele está mudando completamente o referencial. A Crítica da Razão Pura é um livro que eu preciso comentar ainda, um livro bastante, uma obra muito importante na história da filosofia, que fala exatamente de filosofia do conhecimento ali, epistemologia. Então, como conseguimos adquirir conhecimento, quais são os mecanismos para isso. E Kant divide ali entre sensibilidade e entendimento. É uma obra interessantíssima. Qualquer hora comento sobre ela, fazer o curso de filosofia. Então, Revolução Copernicana tem esse sentido. Copérnico coloca, em vez da Terra, o Sol ali no centro do universo. O Copérnico rejeita o equante e retorna à perspectiva aristotélica do movimento circular uniforme, fazendo uso de 2 epiciclos. Então, preste muita atenção agora. Não há necessidade dos epiciclos para descrever o movimento de laçada dos planetas Marte, por exemplo. Né? O Copérnico também usou 2 epiciclos. Não. O Copérnico usa epiciclos justamente para manter ainda velocidade, o movimento circular uniforme em torno do Sol. Então, veja, está aí aberto o GeoGebra, vou dar o play. Vocês vão ver que com um epiciclo, você faz ali o movimento de laçada. Já faço outro tipo de figura com 3 epiciclos. Então, com um número conveniente de epiciclos, você faz qualquer figura. Agora, em vez de 3 epiciclos, eu vou colocar 63 epiciclos. Olha a figura formada com 63 epiciclos. Então, dependendo, só com circunferências, você faz qualquer figura. O matemático francês François-Joseph Fourier demonstrou que qualquer movimento contínuo e periódico poderia ser descrito por uma combinação de movimentos circulares. Na figura seguinte, você está vendo a explicação do sistema justamente na obra de Copérnico, no livro 3, capítulo 20. Veja essa figura. Marte, ele não faz um movimento retrógrado. O que acontece é que a Terra o ultrapassa. E parece que ele foi para trás da nossa perspectiva. Então, está aqui o Sol no centro, a Terra, Marte. Então, a hora que eu estou aqui na Terra e olho para Marte, Marte está aqui. E assim por diante. A hora que eu estou aqui, Marte está lá. Veja que vai se fazendo o movimento de laçada conforme a Terra ultrapassa Marte. Quando ultrapassa, parece que ele foi para trás, não é? Nós é que fomos para frente. É simples assim. Então, o modelo heliocêntrico em matéria de explicação é muito mais econômico do que o modelo geocêntrico. Inclusive, isso precisa ser muito destacado. A inclusão dos epiciclos no sistema de Copérnico não ocorreu para explicar o movimento retrógrado, mas por conta de sua insistência em manter o movimento circular uniforme aristotélico. O movimento retrógrado agora é facilmente explicado com o Sol no centro, a Terra e Marte girando em torno do Sol e a Terra ultrapassando Marte, o que dá, então, por perspectiva, essa impressão do movimento de laçada.